Olá, eu sou José Roberto Stagliório. Estamos mais uma vez com o nosso programa Emprego em Carteira. Esse programa, como vocês já sabem, tem um objetivo de ilustrar, tem um objetivo de aclarar problemas trabalhistas. Hoje nós vamos enfocar um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre emprego e desemprego. Por que a gente fala emprego e desemprego? Porque é um assunto bastante polêmico. A gente percebe, quando a gente tem algum candidato, a preocupação do candidato em conquistar aquele emprego. Quando ele vai para conquistar aquele emprego, ele fala de tudo, ele se propõe a tudo, ele, se precisa, faz qualquer coisa, vai no chão, faz qualquer coisa. E o empresário, pelo outro lado, também quando está precisando de um funcionário, também ele promete, ele fala que vai dar recurso, que vai dar desenvolvimento técnico, que vai fazer um monte de coisa e parece, pelo menos eu com a minha experiência já vi inúmeras vezes, tanto na minha empresa como em outras empresas, que parece que todo mundo esquece. Depois que arrumou o emprego, ele esquece, ele não lembra mais que ele tem que conservar o emprego, ele não lembra mais de tudo aquilo que ele prometeu, o empresário também não lembra mais tudo aquilo que prometeu e começa a virar aquela guerra. Eu costumo até brincar que eu acho que toda pessoa que conquistou um emprego devia colocar uma plaquinha na mesa dele. Eu era desempregado, hoje eu estou empregado. E o patrão, a mesma coisa, ele devia colocar na mesa dele a fotografia de todo mundo que ele que está trabalhando na empresa dele. A responsabilidade dele em cima daquelas famílias, daquelas pessoas. Quando a gente coloca funcionários na empresa da gente, não é um funcionário só. A coisa se multiplica. Tem ele, tem mulher, tem filhos, E você, de uma maneira indireta, é responsável por tudo isso. Mas não é só o empresário que é responsável. O funcionário também tem que ser responsável. Ele tem que lembrar a cada momento que ele precisa daquele emprego, que é daquele emprego que vive a família dele, que ele precisa colaborar com o patrão, ele precisa trabalhar em conjunto, não é uma coisa unilateral. Não é uma coisa que funciona sozinho, gente. Quando vocês veem patrão e empregado em direções diferentes, a empresa não vai para frente. A empresa não vai para frente. A empresa só vai para frente quando empregado e patrão estão na mesma direção. Estão coesos, estão juntos. Quando isso não acontece, gente, a chance da empresa ir mal é muito grande e às vezes a empresa indo mal, o empresário vai ter que demitir alguém, E você tem a obrigação de ser o último a ser demitido. Tudo depende de você, tudo depende daquilo que você fez, tudo depende daquela sua parceria, de ter abraçado a empresa, De conquistar o seu lugar. É claro que quando o empresário se vê numa situação difícil, ele sempre vai. Ele tem uma ordem de escala, ele tem uma escala para demitir. Ele não vai demitir primeiro o melhor funcionário. Ele vai querer demitir, às vezes, até pode acontecer dele mandar embora um funcionário que tem um salário mais alto, mas via de regra, ele vai colocar importância, dedicação. O olhar do empresário é dedicação. O empresário tem por obrigação gerar emprego. Esta é a obrigação do empresário, gerar emprego. E a obrigação do funcionário é conservar o seu emprego. Nenhum dos dois é o vilão. A gente percebe que há um interesse do governo em fazer essa trombada, de fazer com que patrão e trabalhador fique nesse eterno desentendimento. Isso não leva a nada, minha gente. O entendimento entre os dois, entre patrão e empregado, é o que leva ao futuro de ambos,
gente, não adianta você ter um empregado na sua empresa, você patrão que tem um empregado na sua empresa, e está sabendo que ele já está merecendo um salário maior, mas não, ele não reclamou, vou ficar quieto. É o contrário, gente. A gente, empresário, tem que tomar a iniciativa, tem que buscar melhoria para o trabalhador, tem que dar aumento, ele tem que receber o retorno da aplicação dele. E o empregado, por sua vez, tem que fazer o quê? Tem que conservar o emprego, tem que lutar pela empresa, porque se acontecer alguma coisa errada na empresa, o primeiro a sofrer é ele, o patrão vai sofrer por último. Normalmente o patrão tem um extra, tem um rendimento, né? Já conquistou um capital suficiente, e às vezes o empregado não. Né? E hoje, então, nós vamos abordar esse assunto, né? Mais um pouquinho nos próximos momentos aí, e a gente quer falar sobre isso, a conservação do emprego, que ela é uma via de mão dupla. Ela depende do trabalhador e ela depende do empresário. O governo é o que normalmente não colabora nada. A grande briga é patrão e empregados têm que estar juntos, mas juntos mesmo, abraçados, né? Entrelaçados, para o sucesso da empresa. O sucesso da empresa sempre sobra para o funcionário, sobra coisas positivas. E o fracasso da empresa sobra coisas negativas para o funcionário. É óbvio, gente. E às vezes a gente, no dia a dia, não presta muita atenção nisso. A gente esquece que esteve desempregado. O patrão às vezes esquece que ele teve sem aquele funcionário, sem aquele colaborador. Ninguém consegue ser empresário se não tiver os trabalhadores. E nenhum trabalhador consegue emprego se não tiver o empresário, se não tiver o patrão. Bom, gente, nos próximos blocos nós vamos discutir com dois convidados, uma psiquiatra, que vai falar sobre os problemas causados pelo desemprego, e um empresário que vai falar sobre um caso que teve com ele, uma situação muito diferente que teve com ele, que quer contar para vocês. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, patrocínio Inforcomp, e o tema de hoje é desemprego não dói só no bolso. A gente vai discutir alguns fatores psicológicos do problema do desemprego, e vamos falar com a nossa convidada, a doutora Daniela Gado. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Eu queria saber, no seu consultório, aparecem casos de desemprego? É um problema relevante mesmo, psicologicamente falando, doutora? Então, Zé Roberto, num consultório de psiquiatria, a gente pega pacientes em algum tipo de sofrimento. E o desemprego é um fator ambiental que pode sim acarretar um fator precipitante para a doença psíquica. Ah, pois não. Então, na verdade, ele não vai lá procurando falar, eu estou desempregado. Não, ele vai por algum tipo de sofrimento. Ele vai com insônia, ele vai com medos, com anseios, ele vai com alteração de apetite, ele vai com algum tipo de sofrimento psíquico, às vezes até físicos, de sintomas físicos, como taquicardia, como alterações autonômicas, que a gente chama, alterações de sono, apetite, e aí sim a gente acaba identificando o desemprego como um precipitador disso tudo. Tudo isso. E como é que funciona? Por exemplo, o pessoal vai lá e procura, por exemplo, um acerto, né, de comportamento para conseguir um emprego, doutor? Sim. Na verdade, o desemprego, ele acaba favorecendo com que a pessoa crie uma sensação de medo, alterações de conceitos pessoais de que ela, de alguma forma, é desqualificada, uma ideia de desesperança marcante. Abaixo astral. Abaixo astral. E essa ideia de desesperança acaba fazendo com que ele faça escolhas erradas. Então, se eu posso dizer alguma coisa de escolhas como começa a aceitar trabalhos temporários e acaba linkando com outro trabalho temporário, achando que ele não tem mais uma capacitação para que ele possa ser efetivamente contratado. Ele não acredita mais em si próprio. Não acredita. Começa a aceitar trabalhos
com uma exigência de capacidade menor do que ele poderia atender. Mas eu já vi casos, às vezes, até o contrário também. Eu já vi casos em que a pessoa estava num emprego, num grau elevado, e não consegue mais aquele emprego e não quer baixar. Fica desempregado por um longo tempo, porque também não quer ceder um pouquinho. Não tem que haver também uma certa... Adequação, às vezes, de uma nova situação, às vezes idade. Exatamente. Eu acho que a maioria desses pacientes são os pacientes já numa idade, posso dizer, avançada para o mercado de trabalho, para a exigência do mercado de trabalho atual. E aí, na verdade, a gente entra num trabalho de psicoterapia, porque é uma escolha muito individual. Essa adequação, ela vai ser extremamente individual para cada paciente. Então, existem pacientes que vão abrir negócios próprios, existem pacientes que vão realmente se adequar e atender um nível de autoexigência menor. Então, não tem uma regra para isso, entendeu? E como é que fica a parte familiar desse funcionário, né? Então, nós estamos olhando o lado do emprego, mas como é que fica? Eu tenho a impressão que isso deve criar uma situação familiar problemática, complicada, ele já não tem mais aquela autoestima. E como é que fica na parte familiar? Conta pra gente, doutor. Não só a autoestima, mas também a valorização que a própria família às vezes dá para ele. Porque também é muito variável. Às vezes esse indivíduo, ele sempre foi o provedor. Então o valor desse indivíduo para a família, para os filhos, para o cônjuge, é basicamente de prover o orçamento doméstico. Então é muito comum a gente ter que chamar a família inteira e tentar redefinir o papel de cada um ali dentro. Não só de provedor, mas também a parte afetiva da relação. No primeiro bloco eu falei também um pouco, que eu já presenciei vários casos desse tipo. Às vezes a pessoa fica um tempão, fica 1 ano, 2 anos desempregado e diz que vai topar tudo para conseguir um emprego, e quando consegue o emprego, daqui uns meses ele já está reclamando, já está dizendo que tem problema, já está dizendo que a empresa não sabe retornar o investimento dele, o trabalho dele. Parece que ele esquece de tudo isso e tem uma vida de novo solto. É verdade? Uhum. Verdade. Isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. Claro. É uma coisa que também, às vezes, ele vem nesse conflito. Ou um paciente que vem com muita desestruturação profissional, então, N empregos ao longo de um único ano, ou então pacientes que vêm já com demissões consecutivas num desemprego atual. E aí entra um trabalho também de psicoterapia para tentar adequar esse paciente à exigência, ver onde ele está falhando, o que está fazendo ele não manter esse emprego. Eu queria te perguntar por último, né, sobre a manutenção do emprego. A gente vê, eu recebo muitos currículos de candidatos, e a gente vê que às vezes o cara está pulando de emprego em emprego, 6 meses, 8 meses, 1 ano. E quando você vê esse currículo cheio de emprego, assim, para o empresário dá uma sensação de insegurança. Porque a gente quer que o trabalhador venha e fique na sua empresa. Se estabilize. Se estabilize. Né? Isso é muito comum também. Também é muito comum. Eu tenho os 2 cenários no meu consultório. Tanto de pessoas que querem ter uma diversidade no currículo, porque acha que o mercado está exigindo isso, como outros que ficam longos anos, 30 anos numa empresa. Acho que depende, mais uma vez varia. Varia muito das exigências do mercado onde ele está, para a gente conseguir adequar. Eu acho que a diversidade é importante, porque de alguma maneira ela acaba dando experiência, mas ela tem que ter um mínimo de tempo para que mostre essa estabilidade, esse compromisso com a empresa. E, por último, vamos falar sobre a aposentadoria, que é o desemprego final, né? Que a gente já percebi muitas pessoas próximas a mim, que é um drama maior, às vezes, do que o próprio desemprego, enquanto ele estava numa idade mais produtiva. Né? Você tem muito disso também no seu consultório? Acontece muito? Sim. A aposentadoria, realmente, como você falou, é a terminalidade, na verdade, da profissão.
E aí entra essa questão da redefinição de papel, de valor pessoal, aonde ele pode se encaixar, onde ele pode conseguir esse valor novamente. Não necessariamente só a questão profissional é importante. Nós estamos terminando aqui esse bloco, agradecemos a presença da doutora Daniela. E vamos para o próximo bloco, vamos para o intervalo comercial agora, e no próximo bloco nós vamos falar com aquele empresário que teve um incidente muito grande na sua empresa e vai contar para nós a sua história. Olá, estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira e o assunto de hoje é desemprego não dói só no bolso. Nós estamos aqui hoje com o empresário Antônio Guerreiro, que é guerreiro mesmo, né? E tem uma história muito interessante para contar para a gente sobre um incidente que aconteceu na empresa dele e a parceria que ele teve com os funcionários para se reerguer. Olá, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, eu fico até satisfeito de falar sobre uma superação, né, que a gente teve na empresa. Estou bem à vontade aqui com o meu amigo Zé Roberto. Então conta para nós, que incidente foi esse? Que aconteceu na sua empresa? Olha, o ano passado, faz mais ou menos 1 ano e meio, eu sofri um incêndio. Daqueles bons, né, que destrói praticamente tudo na empresa, desde a parte produtiva, boa parte do escritório. Então, foi um incidente assim, eu não digo que é sério, né? É complexo até para sair dele, né? E aí, o que aconteceu? Como é que você saiu disso? Como é que foi o primeiro momento? Eu não sei, eu tenho eu me apoiei no que eu aprendi há algum tempo atrás, uma historinha do incêndio de Lisboa, né? Que na época era o rei Dom Fernando. E Lisboa amanheceu toda destroçada, foi um terremoto na época que fez história. Napoleão na Europa, tentando conquistar a Europa todinha. Aí o rei Dom Fernando falou, pô, como é que vamos sair dessa? Reuniu os ministros dele, né? E o que vão fazer? Então cada um deu uma opinião. A opinião que prevaleceu foi a do Marquês de Alorda, que disse o seguinte, vamos enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Eu transportei essa historinha para a época. O que vamos fazer? Vamos cuidar de tudo que se aproveita na empresa, seja lá o que for. E vamos enterrar tudo que já foi. Esse é o meu foco. E vamos fechar os portos que traziam fechar a boca. E baseado nisso aí eu fiz um projeto durante a noite do incêndio. Mudei meu foco, não quis mais me preocupar se tinha seguro, se não tinha. Eu sabia que tinha. Mas como tudo isso ia funcionar, não me interessava. Meu foco era recuperar a empresa. Então você fez um projeto de renascer. Um projeto de renascer. Aí eu reuni meus funcionários no dia seguinte, que na época eram quase 60 funcionários, todo num dos lugares que não pegou fogo, que o resto estava tudo, foi a cantina. E aí expliquei o meu projeto, né, que era... E primeira coisa que eu perguntei, quem queria ficar comigo, né? Senão não... Você perguntou quem quer ficar, e todos ficaram ou alguns saíram? Não, alguns saíram. Mas a maioria ficou? A maioria ficou. E quem ficou, eu baseado nessa historinha aí de Lisboa, eu dividi funções, ações, e o curioso é que eu fui estabelecendo equipes para recuperar a fábrica. E eu também tinha uma preocupação, que era jurídica, né, com os funcionários. Eu não podia expor os funcionários apagando incêndio, eu tinha que também me preocupar com isso. Então eu peguei a equipe até para estudar algum lugar que a gente pudesse mudar a fábrica temporariamente, etc, etc. Nós vamos ver agora um documento que o Antônio Guerreiro colocou para os seus funcionários na fábrica. Já se passaram 120 dias da ocorrência. Portanto, pelas conquistas, agradecemos com prioridade a Deus, a seguradora, todos os funcionários, colaboradores, amigos, empreiteira, nossas famílias, nossos clientes. Não estamos mais sentindo cheiro de queimado.
Agora, o aroma é de felicidade, de amor, de dever cumprido e de superação. Nossa empresa não só se recuperou do incêndio, como reformulou políticas e ações, tornando-as mais adequadas para a nova performance da empresa. A glória não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que seja necessário. Então, Toninho, vamos contar mais alguma coisa. Você marcou a data e você conseguiu reinaugurar nessa data? Opa! É? Foi num sábado que era essa data, depois de 12 dias do incêndio, eu já teria que ter um lugar fabricando alguma coisa. Minhas máquinas não... Você fez várias metas, então? Isso. Várias metas. E a primeira meta foi que em 12 dias você ia estar produzindo alguma coisa. Produzindo. Nós íamos estar tirando nota fiscal, estamos entregando para cliente. Eu não falei conseguiu? Consegui. Nossa, muito bom. Está tudo documentado. Se quiser um dia visitar a empresa, está lá. Então, nós vamos visitar, sim. É muito interessante. Então, hoje nós ouvimos essa história do Toninho, que é uma história bastante interessante, que ela mostra o principal, que era o programa de hoje, falando sobre desemprego não dói só no bolso, que alguns saíram da empresa, é claro, também ninguém é obrigado a ficar, né? Ninguém é obrigado a ficar. Mas a maioria dos seus funcionários estavam junto com você. Deve ter sido muito difícil para eles também, né? Mostraram que realmente eles são um ponta firme, que veste a camisa da sua empresa. Então, Toninho, por favor, passa para a gente o nome da sua empresa e o site da empresa, por favor. É www.combinata.com.br. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, Emprego em Carteira, cujo tema hoje foi Desemprego não dói só no bolso. E agradecer os convidados, doutora Daniela Grava e o Antônio Guerreiro, que nos deram bastante assunto para a gente pensar, para a gente discutir. E esperamos contar com vocês no próximo programa. Muito obrigado e um bom trabalho para